Oi, pessoal, meu nome é Michele e eu vou falar de São Carlo Acutis e seus milagres. Como vocês sabem, nos primeiros séculos não era necessária a comprovação de milagres para que alguém pudesse ser considerado santo pela Igreja. A sua vida, o seu martírio, o seu testemunho já eram suficientes, mas nos séculos mais recentes a Igreja achou por bem que antes de que alguém fosse canonizado, que também se pudesse investigar os possíveis milagres atribuídos a estas pessoas. São Carlo Acutis, ele foi canonizado dia 7 de setembro de 2025, ano passado, pelo Papa Leão XIV. E tiveram 5 milagres que comprovaram a intercessão de São Carlo Acutis. E eu encontrei esses testemunhos na internet e eu quero ler para vocês. O primeiro milagre comprovado de São Carlo Acutis é feito através da intercessão de São Carlo Acutis, porque quem faz a obra é Deus, mas os santos, eles rogam por nós, pois estão na presença do Senhor. Foi um milagre de Carlo, né? O primeiro milagre de Carlo foi de um menino de 6 anos, um menino brasileiro do Mato Grosso do Sul. Ele era de Campo Grande. O menino, ele tinha uma doença muito grave, uma anomalia no pâncreas, e ele não conseguia se alimentar, e ele fez várias intervenções médicas, vários procedimentos, e nada resolvia a situação dele. Então, os pais do menino decidiram pedir a intercessão de Carlo Acutis, e eles oraram diante da relíquia, né? A relíquia, o que é a relíquia? É algo que esteve em contato com o santo. Pode ser uma roupa ou mesmo algo do próprio corpo do santo. Às vezes um osso, sabe? Sangue, pele, cabelo, e só se sabe que eles oraram na frente da relíquia, né, do Beato, e pediram a cura do filho deles, porque imagina uma família desesperada, e milagrosamente o menino foi curado no mesmo instante, sem qualquer explicação médica. E esse foi o primeiro relato que levou o jovem à glória dos altares, né? Porque às vezes o santo já é popular antes da igreja definir como santo, porque primeiro ele é beato, primeiro as pessoas começam a atribuir a ele milagre, mas o milagre que realmente foi comprovado como um milagre, o primeiro que o levou à sua canonização, a sua canonização foi o do menino brasileiro. Muito pequenininho, né, gente? Imagina, 6 aninhos. Ai, Deus me livre. Jesus passa por isso. Vamos lá. O segundo foi de uma menina da Costa Rica, de uma jovem, o nome dela era Valéria Valverde. Acho engraçado que os testemunhos de milagres, eles são tão certos que eles têm nome, local, data, pesquisa, porque ele é muito investigado. Ela também foi curada milagrosamente por ele, diz que ela estava de férias na Itália e ela sofreu um grave acidente e ela ficou em coma com traumatismo craniano severo. E vocês sabem, traumatismo craniano, os médicos já dizem logo que não vai sobreviver. Então a família recorreu, naquele momento, a São Carlo Acutis e pediram que ele conseguisse de Deus a cura, né, da filha. E contra todas as expectativas, ela se recuperou totalmente, não ficou nenhuma sequela. E foi o segundo milagre reconhecido pela igreja com relação a Carlo Acutis, que é o chamado Santo da Internet. O terceiro milagre foi também no Brasil,
de uma mãe chamada Kátia Dayana. Ela foi diagnosticada com câncer de mama em 2022. Ela tem, né, 2 filhos, e disse que ela só pedia a Deus que ela pudesse cuidar dos filhos, né? Acho que toda mãe, né? 90% das mães são assim. Depois que a gente tem filho, a gente não pede mais nem pela gente, a gente só pede que a gente possa ter oportunidade de criar. Então, ela conheceu a devoção a Carlo Acuti e pediu a cura, né? Também diante da relíquia do jovem. Na véspera da cirurgia para retirada do câncer de mama, diz que Kátia parou o carro para que uma pessoa, né, um jovem, atravessasse a rua. E ela diz que era igualzinho o Carlo Acuti, que era o Carlo Acuti, que estava atravessando na mesma calçada, usando o mesmo casaco e uma mochila nas costas. E ele olhou para mim e sorriu. Eu chorei tanto porque naquele dia senti dentro de mim que algo ia mudar. E ela fez a cirurgia, ela passou pelo procedimento médico e a cirurgia revelou, a biópsia, né, que não havia nenhum câncer invasivo, né, que tinha aquele nódulo, mas ele não era, não iria lhe causar mal. Então ela foi curada. Imagina a gente ter a graça, né, de ver um santo, depois dele já ter ido para a glória. O outro, esse daqui tem até vídeo dele, dessa pessoa, é outro brasileiro. Os brasileiros é que estão batendo continência aqui. Que ele é um padre brasileiro e ele teve a mesma doença que Carlo Acuti. Como vocês sabem, ele morreu de leucemia, né, o Carlo Acuti. E aí esse padre fala: eu tive a mesma leucemia que o Carlo, uma leucemia mieloide aguda M3, muito grave. Fiquei 5 dias urinando sangue e 28 dias internada em quimioterapia. Foram 4 ciclos, mas mais do que a cura física, Deus curou minha alma. Percebi que precisava me abandonar totalmente a Ele, como Carlo fez, disse o padre Ellington. Ele conta que no período que enfrentava a luta contra a doença, Carlo Acuti se tornou um importante amigo espiritual. O Carlo era italiano, como meus avós, compartilhava essa liberdade, essa simplicidade. Ele sabia dizer não a coisas supérfluas e escolheu viver unido a Jesus. Seu testemunho me inspira, porque, mesmo sem ser sacerdote, ele viveu um sacerdócio existencial, entrega total a Cristo. E é isso que é ser sacerdote, né? Se entregar a Deus. Hoje o sacerdote está completamente curado e foi uma das milhares de pessoas que acompanharam a missa de canonização de Carlo na Praça São Pedro. Olha que maravilha, né, gente? E o último que eu vou ler para vocês foi a cura do Covid. O argentino Raul Alberto, acho que pode ser que alguns mais jovenzinhos, né, que a gente tem criança assim, eles não saibam que faz poucos anos, em 2020 a 2022, a gente teve essa pandemia no mundo inteiro, onde por causa de um vírus, milhares de vidas foram ceifadas, porque era um vírus que não tinha cura até então e não tinha tratamento nenhum. Tratamento só foi criado em dezembro de 2020, tanto é que em janeiro de 2021 o Brasil já começou a vacinar as pessoas, né? Então, e até hoje se estuda e tal, mas foi uma doença que atingiu pessoas do mundo inteiro, né? E esse argentino, Raul, ele também tem um testemunho de cura. Era no auge da pandemia, em 2020, ele contraiu a doença e se agravou. Ele foi internado no hospital,
O nome do hospital era Papa Francisco, e ele teve falência múltipla dos órgãos. Gente, vocês lembram que quando diziam assim, foi para o hospital, a gente já ficava, será que ele sai, né? E ao ouvir que o pai tinha poucas horas de vida, sua filha, Dolores, pegou uma pequena foto de Carlo Acutis e pediu ao médico que passasse sob o pulmão comprometido. Na tarde desse mesmo dia, o respirador passou a estar em 75%. Ele começou a melhorar rapidamente, tudo começou a mudar. No dia seguinte, os médicos nos ligaram para dizer que ele estava respirando melhor e que não tinha mais nem febre. De repente foi a melhora, muito inesperada, disse. E aí ele se salvou, está bem até hoje. Então, rogai por nós, São Carlo Acutis.